Olá, tudo bem? O De Bem com Você de hoje traz um assunto que muita gente enfrenta no dia a dia, mas nem sempre tem a coragem de falar: o mau cheiro no corpo. E quem nos ajuda a entender tudo isso é a dermatologista Maíra Falcão, que vai explicar que muitas vezes aqueles odores fortes que sentimos não tem a ver apenas com a falta de higiene não, viu gente? Mas sim com um tipo específico de bactéria e até uma doença que exige tratamento médico. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Gisele. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Um prazer receber você aqui no De Bem com Você. E além da participação da doutora Maíra, eu também não posso deixar de registrar a participação da Ana Furtado, nossa queridíssima aqui, que faz a tradução em Libras. Fica aqui, ó, do meu ladinho, demais esse De Bem com Você. Muito obrigada, Ana. Doutora, o suor, ele faz parte do nosso organismo, do nosso corpo, mas quando eu posso perceber que de repente ele está em excesso, que eu devo procurar ajuda? Sim, o suor, ele é uma função de extrema importância no nosso corpo. Ele ajuda ali na produção, na manutenção da temperatura corporal. Então, quando o nosso corpo aumenta a temperatura, a gente produz, as nossas glândulas produzem suor, e aí na evaporação desse suor a gente resfria a pele. Então ele é muito importante para essa regulação da temperatura. Mas em alguns momentos, né, o suor ele é inodoro, ele não tem cheiro, mas em alguns momentos, em algumas pessoas, por realmente um desequilíbrio ali na pele, pode ter um aumento de produção de bactérias, e aí essas bactérias vão degradar o suor, e aí elas eliminam um odor. Entendi. Existe uma doença, bromidrose, na verdade uma situação que provoca esse cheiro, esse odor ruim do suor, né? Explica pra gente essa doença, por favor, doutora. Isso, na verdade, assim, a bromidrose é o nome que a gente dá para essa situação do suor que está com odor, né? Então, um mau cheiro ali no suor, por exemplo, na axila, no pé, a gente chama de bromidrose. Tem também a hiperidrose, que seria só o aumento do suor. Então, não necessariamente o paciente que tem um aumento da quantidade de suor tem também odor. Às vezes o paciente tem só hiperidrose, que seria só o aumento da quantidade de suor, e às vezes o paciente tem também a bromidrose, que é o aumento de suor com odor. Essas duas condições, elas podem acontecer em qualquer faixa etária? Sim, mas principalmente a partir da puberdade, porque a gente tem dois tipos de glândulas sudoríparas. Tem as glândulas sudoríparas apócrinas, que elas produzem o suor, que é um pouco diferente do suor das outras glândulas, que a gente chama de glândulas écrinas. Esse suor ele é mais viscoso, com um pouco mais de proteína, e essas glândulas elas só são estimuladas a partir da puberdade, né, com mudança de hormônio. Então, a questão da bromidrose a gente observa mais depois da puberdade. Doutora Maíra, e tem fator hereditário ou não? Alguns hábitos, mau hábitos, na verdade, podem contribuir para o surgimento aí desse suor excessivo ou esse cheiro um pouco mais acentuado do suor? Pode ter um componente hereditário, sim, mas muitas vezes não. Às vezes é uma característica do paciente mesmo, assim. Entendi. Existe diferença entre o suor da axila, das mãos e até mesmo dos pés, né? Porque o nosso pé também transpira muito, né? O rosto também, enfim. Mas existem diferenças entre o suor quando a gente fala em partes do corpo? Existe. Como eu falei das diferenças das duas glândulas, no corpo todo a gente tem as glândulas sudoríparas écrinas, que produzem um suor mais fluido, com mais água, eletrólitos, e estão no corpo inteiro. Em algumas áreas, tipo axila, região genital, tem mais glândulas apócrinas, que são as glândulas que quando estimuladas por hormônio, elas produzem esse suor mais viscoso que favorece as bactérias, né? Porque é um suor com mais proteínas, então acaba que é mais atrativo, é mais nutritivo para as bactérias, digamos assim.
Então, é mais comum ter odor nesses locais, né? Tipo na axila, na região genital. Os pés, apesar deles eles têm mais glândulas écrinas, mas por condições locais, de tipo calor, umidade, ficar com o sapato fechado, favorece também o crescimento dessas bactérias. Entendi. E quando que é um sinal de alerta? Eu devo procurar ajuda de um especialista, principalmente em relação aos pés, né? Assim, se você já fez medidas locais, assim, de higiene, né? Você higieniza, lava o pé direitinho, seca, troca a meia diariamente, e mesmo assim não está conseguindo controlar o odor, ou se além disso tem algum outro sintoma, coceira, se tem alguma parte vermelha descamando, com alguma fissura, alguma bolha, aí pode ter alguma infecção junto e aí então tem que procurar ajuda médica. E esses cuidados com os pés desde bebê, né? Porque o bebê também soa, o pezinho dele também transpira, né? Sim, também transpira. Como eu falei, as Todas glândulas, as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Idosos, principalmente os que estão acamados. Quais os cuidados? Não, evitar a umidade, né? Então, manter o local sequinho. Exatamente, deixar sequinho, evitar deixar o local úmido. Quanto mais quente e úmido, maior a proliferação de micro-organismos. Então, deixar sequinho, né? Arejado. O sapato interfere nessa condição? Interfere. Um sapato muito fechado, né? Um material mais quente. Quem usa o mesmo sapato todos os dias, não dá tempo do tecido secar por dentro. Então, o ideal é poder revezar os sapatos, deixar arejar, deixar secar, tomar um sol. A meia, usar de preferência meia de algodão. O algodão, ele absorve para ele o suor, enquanto meia de tecido sintético, né, esses poliéster, acabam deixando a pele muito úmida. Então, trocar a meia todos os dias, então essas medidas ajudam. Perfeito, são cuidados diários que ajudam aí para uma saúde, para a saúde dos nossos pezinhos, né, doutora? Muito bom. Olha só, gente, depois do intervalo você confere uma reportagem da Dani Rivas. Ela foi até as ruas de São José dos Campos para conversar com algumas pessoas sobre o que elas fazem no dia a dia para evitar o mau cheiro nas axilas e nos pés. Essa reportagem a gente confere já já depois do intervalo. Então, fica aí que é bem rapidinho. Estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com a dermatologista doutora Maíra Falcão, trazendo dicas preciosas para evitar aqueles odores fortes que tanto incomoda e que muitas vezes precisam de orientação médica. Mas antes da gente continuar aqui no estúdio esse bate-papo que está super interessante, bora conferir o que as pessoas aqui das ruas de São José dos Campos estão fazendo para evitar o suor excessivo? Doutora, vamos conferir? Vamos. Num país tropical como o nosso, não suar é quase impossível, né? Você costuma suar, transpirar bastante? Bastante, ainda mais com esse calor, muito. Sim. Eu transpiro bastante. Transpiro bastante, principalmente no dia a dia, né? Garçom corre bastante para levar as coisas. Na cozinha se transpira muito porque você lida com a temperatura, né? Tanto chapa, quanto grill, quanto fogão. Hiperidrose é o nome dado para o suor excessivo para quem transpira demais. Pode ser nas mãos, nos pés, virilhas, axilas, aquela famosa pizza, né? Que muitas vezes acaba manchando as roupas. E aí muitas pessoas com esse suor acabam desenvolvendo também odor, que é chamado de bromidrose. É um assunto bastante delicado, né, gente? E que ainda é tabu. Olha, geralmente eu saio de perto. Eu nunca tive essa coragem de chegar na pessoa e falar. Mas eu acho que com educação tudo se resolve. É um assunto que ninguém gosta muito de falar. É bem complicado, desagradável, mas a gente precisa, com maior delicadeza, comunicar a pessoa, chamar de canto, informar que a pessoa está com o desodorante vencido, alguma coisa assim, para a pessoa não se sentir ofendida. Muito complicado, porque é uma questão pessoal, então, assim, o ideal seria passar uma orientação em conjunto para as pessoas e, se caso não funcionar essa orientação em grupo, se é funcionário, faz uma reunião, passa os procedimentos. Se não funcionar, é pessoalmente mesmo, chega no canto da pessoa, explica, fala, olha, tem como
vir amanhã, um outro dia, se cuidar um pouco melhor dessa parte, porque houve reclamações. E para evitar o mau cheiro, além da higiene pessoal, as pessoas apostam em produtinhos diários. Antitranspirante, desodorante, roupas leves. Eu uso desodorante. Uso de desodorante. Olha, principalmente passar desodorante, né? E tomar um banho antes de sair de casa, que é o básico que eu acho que todo brasileiro teria que fazer. Muito obrigada, Dani, pela reportagem, participação bem bacana. Dani sempre com a gente aqui no De Bem com Você. Doutora Maíra, muitas dicas caseiras também. Quando o assunto é mau cheiro, as pessoas têm sempre uma receitinha caseira que quer ensinar. Essas receitinhas funcionam? Funcionam, ajudam, mas assim, tem que ser associada com outras coisas, né? Por exemplo, como foi falado, higiene, né? A pessoa tomar um banho, se secar direitinho. Mas tem várias receitinhas que ajudam sim, bicarbonato, vinagre de maçã, limão, mas aí tem que ter cuidado com o sol, né? Sim. Porque não dá para passar o limão e ir para o sol, porque senão queima. Mas muitas vezes ajudam sim, mas tem pacientes que não é o suficiente, não resolve. E é um tabu, né? Nós acompanhamos na reportagem que a Dani Rivas fez. Realmente, ainda é um tabu. As pessoas ficam um pouco constrangidas, de repente, para abordar um colega. Mas com jeitinho é importante, né, doutora? Sim, acho que sim. Principalmente, assim, se é uma pessoa mais próxima, né? Alguém da família, de repente, dar um toque, né? Falar, eu acho que é válido. Acho que as pessoas, às vezes, até se acostumam, né? Com mau cheiro, não sei, não percebem mais. Então é legal alguém dar um toque, sim. Acha que é comum, é verdade. E a alimentação, ela influencia no nosso odor corporal? Sim. Tem alguns alimentos, por exemplo, alho, cebola, eles são sulfurados. Então eles têm uma quantidade de enxofre. E aí esse enxofre ele pode ser eliminado pelas glândulas, né, pelo suor, então estimulam ali um mau cheiro. E tem outros alimentos, assim, tipo café, álcool, pimenta, essas especiarias que também podem aumentar o metabolismo e estimular a quantidade de suor. Doutora, e o estresse? Eu já ouvi falar que o estresse, ele pode aumentar essa condição de qualquer uma das duas doenças, né? Tanto a com que provoca o cheiro ruim do suor, quanto a que provoca o suor em excesso. Existe essa relação, o estresse com... Geralmente a gente fala, vai passar por uma situação, um momento de tensão, a gente acostuma transpirar mais, né? Mas o estresse tem esse poder mesmo de afetar até as nossas glândulas e provocar aí uma doença relacionada ao suor? Sim. O estresse, ele vai, né, gerar ali, liberar várias citocinas no nosso corpo que vão aumentar a quantidade de suor e por ele causar essa inflamação, pode também levar um desequilíbrio ali dessas bactérias que tem na pele e favorecer bactérias que vão degradar o suor e vão provocar um mau cheiro. No primeiro bloco, você falou sobre o sapato, o calçado, né? Que é ideal deixar ele descansar um pouquinho, revezar os calçados, deixar em locais arejados também. Mas e os tecidos das roupas, eles também influenciam? Com certeza. Como mesma coisa para meia, né? Roupa de tecido de algodão acaba absorvendo o suor, então deixa a pele mais seca. Enquanto os tecidos sintéticos, que a maioria hoje em dia, né, a gente sempre vê poliéster, polietileno, polielastano, vários tecidos sintéticos, eles acabam deixando a pele úmida. E aí a umidade favorece a proliferação de bactérias. E os pés, né? Existem diversos produtos para os pés, desodorante, talco. De repente, esses produtos, eles ajudam também na questão de prevenção. De repente, a pessoa não transpira muito ali o pé dela, mas ela gostaria de prevenir esse suor. Já dá para entrar, esses produtos é importante, que a gente vê uma variedade enorme nas farmácias? Ajuda sim. Quais são os mais indicados? Principalmente os talcos, né? Os talcos, eles, para quem não transpira muito, o talco antisséptico ali para os pés, ele ajuda, né, a manter o pé mais sequinho, né? Então diminui a umidade e diminui essa proliferação de bactéria. Então os talcos são legais, os desodorantes também, o desodorante é mais ali a questão do cheiro, né? Os antitranspirantes aí já mais para atuar na questão da quantidade do suor. Então os produtos
produtos ajudam sim. Isso, essa seria a minha próxima pergunta. Os desodorantes antitranspirantes, porque a gente sabe que tem uma variedade enorme no mercado, né? A gente fica até em dúvida na hora que chega ali no setor, né? Na seção para escolher. E o que eu devo levar em consideração na hora que eu vou escolher um antitranspirante? Tá, o desodorante, ele seria mais voltado para cheiro, né? Então, ele não vai ter ação, por exemplo, na questão de quantidade de suor. Ele não vai regular a quantidade de suor. Só seria para dar um cheirinho e ali disfarçar o mau cheiro. De preferência, algum sem álcool, né? Para não irritar a pele, não ressecar. Agora, os antitranspirantes, aí eles sim têm ação em diminuir a quantidade de suor. Eles normalmente têm alumínio, né? Então, esses sais de alumínio, eles vão fazer tipo um tampão ali temporário nas glândulas. Então, vai ajudar a evitar a liberação do suor. Entendi. E a gente sabe, né, aproveitar, lógico, a sua participação dermatologista, não posso deixar de falar que é importante hidratar a nossa pele, a gente hidrata o corpo inteiro. Mas e essas áreas que costumam transpirar? Se a gente hidratar, de repente, não corre o risco delas transpirarem mais, do suor aumentar? Ou é importante também hidratar as axilas, os pés? É importante também. Quando a gente hidrata, né, o hidratante, ele ajuda a fortalecer a nossa pele, manter o pH, manter ali as bactérias, né, os micro-organismos em equilíbrio. Então, quando a gente mantém a pele hidratada, a gente está protegendo e fortalecendo a pele. Então, mesmo para quem tem, né, hiperidrose, excesso de suor, pode usar o antitranspirante, mas é interessante usar o hidratante também no pós-banho. E na dúvida, procura uma dermatologista para explicar qual que é o hidratante ideal para cada tipo de pele. Sim. Né, doutora? É isso aí. A conversa está ótima, mas agora a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a doutora Maíra vai contar sobre quais são os tratamentos mais eficazes para quem sofre com um suor excessivo. Então fica aí que nós já voltamos. De volta, e agora vamos falar mais um pouquinho sobre um problema que afeta aproximadamente 10% da população brasileira, a hiperidrose, ou seja, suor excessivo. Essa condição, que pode ser agravada pelo estresse, muitas vezes afeta a autoestima, o convívio social e até mesmo, gente, o desempenho profissional. Nesse bloco, a convidada de hoje, doutora Maíra Falcão, vai explicar como tratar a hiperidrose e o mais importante, como prevenir. Doutora, quais são os tratamentos mais modernos? Eu escutei que existem até cirurgias, é verdade? Sim, sim. Então, assim, para tratar, a gente primeiro vai avaliar cada caso, né? A intensidade do suor, o tanto que aquilo impacta na pessoa, a região, se é mão, se é axila, se é pé. Então, o tratamento vai ser personalizado ali de acordo com cada caso. Mas existem opções de tratamentos tópicos, né? Então cremes ou desodorantes com antitranspirantes, né? Com alumínio, para diminuir essa quantidade de suor. Quando isso não é suficiente, tem também um tratamento que chama iontoforese, que é um tratamento com corrente elétrica, mas que o paciente tem que fazer isso regularmente. Então, muitas vezes o paciente compra o aparelhinho e faz em casa mesmo, assim, tipo para as mãos, para os pés. Tem também uma medicação para tomar, que é um anticolinérgico, que ele age diminuindo a produção do suor, só que como efeito colateral ele resseca toda a pele, né? Pode ressecar a mucosa, pode deixar a boca seca, ressecar os olhos. Então, a gente tem que avaliar bem em cada caso. E, em último caso, né, para pacientes que não tiveram resposta a nenhum desses tratamentos, tem cirurgia também. A cirurgia normalmente é uma cirurgia torácica, então um cirurgião torácico que faz, e aí ele vai pinçar, vai ligar alguns nervos que vão diminuir a quantidade de suor. Entendi. Tem também um outro tratamento que é a aplicação da toxina botulínica, que a gente pode fazer principalmente na axila, nas mãos e nos pés. Eu particularmente acho muito doloroso, não costumo indicar esse tratamento, mas nas axilas eu acho que dá um resultado muito legal também, que ele também tem essa ação anticolinérgica e de diminuir o suor no local.
Entendi. E eu já escutei, algumas vezes a gente sempre ouve falar que o uso excessivo de antitranspirante pode prejudicar, porque pode, eu não sei se é a palavra certa, se a pronúncia certa é essa, é como que eu posso dizer, entupir ali ou fechar algumas glândulas. Isso é mito ou é verdade? Porque geralmente as pessoas começam a usar antitranspirante adolescente, né? E vão até o final da vida. Então, é verdade, ele pode causar mesmo esse entupimento das glândulas? A intenção dele é realmente essa, ele faz tipo um tampão, só que é temporário. Ah, tá. Então, ele tem um período de ação e depois aquilo volta ao normal, né? Tanto que a gente tem que continuar usando, porque não é um efeito tão duradouro, né? Então, o efeito dele seria esse mesmo, fazer tipo um tampãozinho ali nas glândulas sudoríparas para diminuir a eliminação do suor. Mas não é permanente, não, isso é temporário. E eu imagino também a importância de retirar esse produto depois. Sim. Por exemplo, aí dormir, toma um banho, lava direitinho ali a região das axilas, que é o nosso principal assunto aqui, o mesmo pé que tá lá cheio de talquinho, Sim. e deixa ele respirar. Tem tratamentos que a gente indica o uso do antitranspirante à noite. Até à noite? À noite. Porque aí a pele, é um momento que a pele produz menos suor, normalmente, então vai ter tempo do medicamento ser absorvido e começar a agir quando o paciente acorda, e aí vai proteger ele nesse momento que as glândulas estão produzindo mais. Então já vai ter sido absorvido. Ah, mas para pacientes específicos, quando eles estão em tratamento. Isso. A população em geral não tem necessidade de passar um antitranspirante antes de dormir? Não, não. Ah, tá certo, perfeito, doutora. Bom, além do tampão, vamos continuar aqui, porque agora eu tenho um dado muito interessante, gente. Olha só, falar sobre esse assunto é muito importante, não é mesmo? Uma pesquisa feita por grandes empresas de cosméticos revelou que uma das maiores preocupações dos brasileiros com os cuidados pessoais é o suor. O Brasil, inclusive, lidera o uso de desodorantes no mundo, com uma frequência superior a 7 vezes por semana. E entre as mulheres, o cuidado é ainda maior. 95% delas usam desodorante todos os dias, em média 6 vezes por semana. A população está cuidando direitinho da higiene pessoal, hein, doutora? Tem que lavar direitinho também. Sim, também. Remover direitinho também. Lavar, isso. Sabonete, aguinha também é importante. Não adianta só confiar no desodorante. Perfeito, é verdade. E nós já falamos aqui no primeiro, no segundo bloco, quando que a gente deve buscar ajuda. Mas agora, de repente, falar para os pais, principalmente de adolescentes, que você me falou nos bastidores, que a grande questão, assim, os grandes pacientes, a maioria dos pacientes que você recebe são adolescentes. Então, como que os pais, com jeitinho, podem chegar nessas crianças aí, nesses jovens? Bom, aí, assim, cabe ali a família, né, realmente perceber e conversar com um adolescente ali que, né, tem mudança de hormônio, então é normal acontecer isso, mas que é desagradável, então vale a pena procurar ajuda médica, né, que além da higiene, já vamos indicar um produto específico para aquele pré-adolescente ou adolescente, que também muitas vezes se incomoda, né, com a questão do cheiro, fica constrangido diante dos colegas, então vale a pena buscar ajuda sim. E outra coisa, doutora Maíra, a gente olha lá a seção de desodorantes antitranspirantes no mercado, como nós já falamos aqui, a variedade é enorme e alguns prometem 72 horas de proteção, 48 horas de proteção. É possível mesmo? Bom, assim, normalmente não chega a tudo isso, né? Eles colocam todo esse tempo, que seria um tempo máximo ali de ação do produto, mas normalmente não chega a isso. A gente recomenda o uso diário mesmo tendo essa proteção, você vai ter que tomar banho, você vai lavar e tirar o produto. Então, não recomendo que confie, né, que vai ficar 78 horas, 48 horas de proteção e por isso você não vai lavar, né? Claro. Na lavagem você elimina, você tira o produto, então tem que ser reaplicado. Perfeito, doutora. Nosso programa está caminhando aí para o finalzinho, então eu gostaria que você reforçasse as dicas para que as pessoas não sofram, né, com essa situação que tem causado bastante incômodo, que é o suor em excesso, né, suor excessivo, às vezes até com um mau odor. Então, só para a gente pincelar as dicas, para a gente concluir aqui a nossa prestação de serviço hoje. Claro, vamos lá.
Então, antes de tudo, é uma boa higiene. Então, um banhinho ali todo dia, lavando com sabonete, pode ser usado um sabonete antisséptico, antibacteriano, para pacientes que já têm essa bromidrose, né, esse odor. Então, principalmente ali nas axilas, nos pés, secar direitinho. Pode ser usado ou desodorante ou antitranspirante. O antitranspirante naquele paciente que já tem uma produção de suor mais excessiva. No calçado, procurar usar meia de algodão, trocar a meia diariamente, calçado, de preferência um calçado mais arejado, mas se não for possível, que às vezes a gente sabe que não é, o paciente às vezes tem que trabalhar com um sapato de segurança, um sapato fechado, mas que se possível tenha 2 sapatos para deixar um arejando, né, e revezando os sapatos. Roupas leves de tecido de algodão também ajudam. E se mesmo essas medidas de higiene, de cuidados diários não forem suficientes, procurar ajuda médica. Perfeito. Doutora Maíra, muito obrigada. Dicas valiosas, riquíssimas. E você aí de casa, eu te encontro no próximo De Bem com Você. Muito obrigada pela companhia em mais esse programa. Você pode rever esse e toda a nossa programação, os outros programas de Bem com Você e os programas da grade da TV Câmara também no nosso canal do YouTube. E acompanhe a gente também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima, com mais informações, leveza e aquele cuidado com a saúde e bem-estar que o De Bem com Você sempre oferece. Até mais, tchau, tchau.